para te pedir, ó Pai, uma unção especial sobre a vida do teu servo, ó Pai, que nos trará mensagem, esse estudo, ó Pai, que ele fale aos nossos corações, Senhor, que ele nos abençoe, ó Pai, e que a sua palavra seja expandida a todas as nações, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai. Traga a sua bênção especial, traga a sua palavra, ó Pai, que ela enche os nossos corações, Senhor, nesta hora, Pai. Que a sua bênção venha sobre nós, Senhor, que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Louvado seja Deus, que criou todas as coisas, que tem nos cercado com as mais ricas e poderosas bênçãos, não é? Irmãos, quando nós, hoje, no período da tarde, em um dado momento eu tive a oportunidade de estar orando à tarde. E aquilo ficava no meu coração sobre cada mensagem que nós temos ouvido sobre esta série, né? Falamos sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, falamos sobre a José, falamos sobre Moisés, e hoje não há como negar, não poderíamos deixar de falar sobre Josué, não é? E é engraçado, quando eu estava em casa, ele pegou, olhou e disse assim: pai, você vai falar sobre Josué hoje? Né? Hoje é sobre Josué, hoje é sobre Josué, e louvado seja Deus por tudo aquilo que nós temos aprendido, por aquilo que tem ocupado nosso coração, por aquilo que tem enchido nossa mente. Às vezes, nós nos deparamos com algumas situações bem diferentes, não é? Às vezes a pessoa fala assim: eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero escutar o que Deus tem, mas mais importante, não é que Deus vai falar, porque Ele vai falar. O importante é saber se os meus ouvidos estão atentos, estão prontos para tudo aquilo que Deus tem para falar. O mais importante é se eu estou preparado para ouvir aquilo que Deus quer falar. E hoje não é diferente falar do legado de um homem chamado Josué, né? Mais um personagem bíblico onde nós vamos nos identificar com o legado, não é? Talvez, ontem eu conversava com uma irmã e ela dizia assim para mim, que a palavra desse ano na vida dela é superação. Superação. Então ela guardou, não é, aquela palavra de um legado que foi deixado por um dos heróis da fé. Superação. E hoje, né, que estava conversando com o irmão, e ele falava sobre o perdão. O perdão. E aí você vai vendo que aos poucos a palavra de Deus, ela vai nos direcionando a sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos. Vai nos direcionando, vai nos moldando. Às vezes você pensa assim: parece que a minha vida não muda. Deus está trabalhando em nossa vida. Aos pouquinhos Deus nos molda, vai nos dando direção, vai abrindo a nossa mente para entendermos melhor a palavra do Senhor. E hoje, dentro de uma publicação que eu fiz, eu recebi uma resposta de uma pessoa, e agora eu não sei se esse lugar existe, mas é Ji-Paraná, ou alguma coisa assim, existe. Então a pessoa disse que é de lá, que estava escrevendo de lá, entrou em contato comigo, e ela aceitou Jesus nesse último domingo. Uma pessoa de Ji-Paraná, e aceitou a Jesus. Ela é uma pessoa surda, pela mensagem que nós colocamos lá no YouTube, aquela mensagem indo além, né? Alguma coisa assim, pelo poder da fé, leva-me além, indo além. E aí você vê assim, ela simplesmente, ela nunca
pisou numa igreja evangélica. Você sabe por quê? Porque o poder de Deus não está limitado a 4 paredes. O poder de Deus, às vezes uma palavra, uma semente que você lança e aquilo vai criando proporções, ela vai chegando, porque a palavra tem poder, ela transforma, não está presa a um homem, não está presa a uma denominação, não está presa num lugar. A palavra do Senhor, ela sai, ela vai, ela encontra, rompe barreiras. Então, essa pessoa que é surda, né, seu Augusto, ele aceita Jesus na casa dele. Irmãos, pense uma coisa, não é? Os nossos antepassados, que não é televisão, mas enfim, os nossos antepassados, né, lá nos primórdios dos primórdios, havia momentos que algumas igrejas proibiam a televisão. Imagine hoje, você não é uma televisão, é uma tela de computador, mas imaginar que alguém parado na frente de um aparelho daquele, ele tem a capacidade de receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí eu disse, então agora você procure uma igreja. Não, tem uma Assembleia de Deus a 2 quadras aqui. Então vai lá e diga a todos a decisão que você tomou, para que eles possam direcionar, te discipular e fazer você aprender a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Como Deus é bom! E Ele é bom em todos os aspectos. A palavra de Deus em Timóteo diz assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, não é? E para isso é interessante nós nos moldarmos ao caráter de Deus, aquilo que Ele espera de nós, para que nós venhamos a ser instrumentos poderosos nas suas mãos. E eu estava pensando sobre isso, e alguma coisa vinha assim na minha mente, e aí veio o legado de Josué. E eu comecei a pensar hoje sobre isso. E Josué, o legado de Josué é um pouco diferente. Porque, meus queridos, entre os judeus, Josué, ele é um conquistador. Josué é realmente a ideia daquele que conquista, não é? E eu queria começar uma leitura, Josué 1, do 1 ao 9, abra a sua Bíblia, Josué 1, do 1 ao 9, abra aí, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, Josué. E eu me identifico muito com esse personagem, não é? Josué 1, do 1 ao 9. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ninguém disse, então está todo mundo muito rápido. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei do que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Irmãos, eu fico pensando, tem como abrir um pouquinho o som? Só porque eu estou ouvindo um pouco fechado. Eu fico imaginando as recomendações que Deus está dando. Eu fico imaginando Moisés diante do maior desafio da sua vida. Não há nenhuma garantia de vitória. Não há nenhuma garantia que os mesmos gigantes, não é? Que operaram, que assustaram os guerreiros do passado, que não iriam assustar nesse momento. Não há uma garantia que depois de 40 anos a terra estivesse da mesma maneira. Mas agora ele está ouvindo uma voz. Ele ouve a voz do seu Deus. Ele olha, talvez, eu tento imaginar, ele olhando para um povo já cansado. Muitos morreram. Sabe aqueles amigos de caminhada, não é? Morreram. Pessoas que andaram, que eram até conselheiros de Josué, morreram. Você lembra das pessoas que foram tão importantes na sua vida cristã, que morreram? Lembra? Lembra daquele pai que ensinava, que sempre apaziguava? Lembra daquela mãe que sempre estava em oração? Lembra daquele irmão que gritava muito e ele animava o ambiente que estava? Muitos morreram. Josué passou aquele tempo vendo muitas pessoas morrerem. Amigos, pessoas que, é claro que nós queríamos andar juntos, é claro que ele queria que estivesse ali, é claro que ele queria combater, andar com eles, mas agora já não estão mais ali. Às vezes na vida você olha e você conquista alguma coisa e diz assim: eu queria que os meus pais pudessem ver isso. É gostoso andar com pessoas que amamos, não é? É gostoso andar com pessoas que passaram experiências conosco. A verdade é que isso é tudo muito bom. Mas agora Josué, já passado, pessoas se foram, entraram novas pessoas, crianças cresceram, não é? Irmãos, eu fico imaginando eu no lugar de Josué. Eu lembro quando eu conheci o Joe. Joe é um menino do teatro da nossa igreja. Você sempre vê ele no teatro, está aqui escondidinho, mas está ali. Irmão, o Joe era só o cabide. Tão magro que ele era, né? Nossa, ele era um homem pirulito, só tinha a cabeça. E aí ele chegava lá, e aquela coisa toda, e eu olhava assim, esse menino, né? Nossa, hoje passamos tanto tempo junto que ele cresceu, casou, engordou. Aí você fala, que gostoso, né? Nós andamos lado a lado, ali, que coisa boa, não é? Eu olho o Moisés, comecei o ministério, o Moisés não existia. Hoje já está com 18 anos, logo casa, aquela coisa toda. Passa, vai. A verdade é que pessoas passam e vão crescendo, e vão indo, não é? E vão chegando, e as coisas vão acontecendo. E eu fico imaginando Josué, crianças cresceram, viraram homens, 40 anos, muito tempo.
Aqueles que eram velhos partiram, novos cresceram, e ele estava ali com aquelas pessoas, e havia uma palavra, e ele tem um encontro com Deus aqui. E aí entra todo o processo daquilo que Deus tem. Deus dá uma ordem, Deus dá direção, Deus dá instruções claras. E agora? Cometo os mesmos erros do passado? Eu paro, eu faço como no mesmo grupo que eu estava, em que aquele grupo, eles decidem não conquistar, eles decidem parar, eles decidem não ouvir a voz de Deus. Será que eu cometo o mesmo erro? Sabe por quê, meu amado irmão? Já acostumei a andar no deserto. Já acostumei. 40 anos, irmão, andando em volta do deserto. Eu acostumei a andar no deserto, acostumei a pegar o sol. Inventei um monte de técnicas para escapar do sol, não é? Inventei um monte de coisa, tenho jeitinho, sei como dormir melhor, aonde tem menos moscas, aonde os escorpiões não estão. Eu aprendi, eu me acostumei com isso. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Por vezes, nos acostumamos com uma vida sem Deus e não queremos dar passos em direção com medo daquilo que é novo. Temos medo daquilo que é novo. Eu já acostumei, eu não tenho jeito, eu fico aqui, eu cravo meu pé aqui, eu acostumei com o deserto, eu não preciso mais de nada. Acostumei, aprendi a viver no deserto, sou bom de deserto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, quem era melhor do que aquele povo do deserto? 40 anos andando, eles eram bons de deserto, já eram bons de deserto, fizeram estágio como escravos do Egito, depois ficaram bons de deserto. Será que arriscar uma batalha, arriscar uma guerra, por causa de uma promessa que Deus tem? E quando eu falo assim, irmão, Deus tem promessa, eu poderia dizer assim, olha, irmão, Deus tem promessa, caia nela. Mas naquele momento, já acostumado a entrar numa guerra, os homens fortes morreram, sobraram jovens que nunca não tiveram experiência de batalha nenhuma. E agora? Mas Deus falou. Irmãos, quantas vezes Deus fala com você e você não move uma folha, você não dá um passo, mesmo Deus falando com você? Mas aqui não é fácil. Você vai sair de uma parte que você está acostumado. Só que Josué nos deixa um legado. O legado da conquista. O legado de ouvir a voz de Deus e ter a coragem de dar passos, mesmo sabendo que a trajetória seria complicada, seria difícil. Mas eu observei o nome Josué. E o nome Josué é equivalente ao nome de Jesus, significa Deus salva. E eu fico imaginando o legado que ele carrega já em seu nome. Lembramos Josué como o líder dos filhos de Israel depois que Moisés morreu. Mas também lembramos que ele era um dos 12 espias da terra de Canaã. Um dos 2 que voltaram com um bom e positivo relatório depois de espiar a terra. Nós vemos o seguinte, queridos, nós aprendemos que quando Josué vai com os espias, ele volta, e ele volta de uma maneira diferente, a visão dele é diferente. Querido, às vezes você está num lugar em que a tua visão é diferente, em que Deus coloca algo na sua vida. Isso significa propósito. Olha que interessante, anos se passam e aquele mesmo jovem agora estava ali, já não tão jovem, é verdade, depois de voltar de uma decepção enorme, depois de ver seus amigos se acovardarem diante de seus inimigos. Lembra que eu falei ontem? Ontem não, na terça. Quando eu disse assim, sabe qual é o grande problema do crente? Quando você tem muito problema, você ora mais. Quando você tem pouco problema, você ora menos. E a Bíblia não diz para você nem orar mais nem menos. A Bíblia diz orar sem cessar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Entre nós aqui, que ninguém nos escute.
Quem determina o seu tempo de oração é o tamanho do seu inimigo ou é o amor que você tem por Deus? Quem determina o seu tempo de oração? Se você ora mais quando a batalha é maior, quando o inimigo é maior, quem determina o seu tempo de oração são os seus problemas. Quando você ora sem cessar, quem determina o seu tempo de oração é o seu temor e fidelidade a Deus. Já parou para pensar nisso? Não é? A gente ouve esses conselhos, não ouve? Irmão, olha, irmão, eu estou passando uma dificuldade. Aí vem o irmão e diz assim, então você tem que orar mais. Você sabe por que a pessoa fala que você tem que orar mais? Porque ela já percebe que tu ora pouco. Já percebe que você não é muito bom de oração, não. Mas aí quando você vai e ora mais, amém, graças a Deus, era para melhorar seu tempo de oração com Deus. Aí quando você vence ou passa aquele negócio, você volta a mesma coisa. Aí, meu amado irmão, você está mandando uma mensagem para Deus. Você está dizendo assim, que os meus inimigos e os meus problemas determinam o meu tempo de oração. Orai sem cessar. Não importa o tamanho do inimigo, você já vive em estado de oração. Orai sem cessar. Orai o tempo todo. Busque a Deus com todas as suas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com clamor, com súplicas. Jejue, se consagre a Deus o tempo todo. Não espere, irmão, uma grande aflição para você orar mais. Não espere uma grande aflição para você orar mais. Eu fico olhando esse Josué. E a orientação de Deus para ele é meditar na palavra, não desviar. E há uma frase que me chama a atenção, porque Deus diz 2 vezes. Ele diz, seja forte e corajoso. Uma coisa que eu aprendo, e isso eu aprendi no decorrer da minha vida, o evangelho é para fortes e corajosos. Fortes e corajosos. A palavra de Deus para uma pessoa conquistadora, seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Eu olho esse Josué. A primeira menção de Josué está no capítulo 17 de Êxodo, quando os israelitas lutam contra os amalequitas. E depois da morte de Moisés, Josué é chamado por Deus para sucedê-lo. Passando-se, olha aqui, irmãos, informação, 40 anos desde o milagre do Mar Vermelho. Segura essa, 40 anos. Nesse tempo, Josué lidera aproximadamente 40 mil soldados. Cerca de 2 milhões ou 2 milhões de pessoas. E sabe qual eram os seus desafios? Irmão, você está pensando assim, ó, Josué estava ali, andou no deserto. Irmão, vida continua. Haviam outras obrigações. Ele precisava cuidar da Arca da Aliança. Ele iria atravessar o Rio Jordão, unir 12 tribos completamente diferentes, enviar espias para conquistar Jericó, expulsar os cananeus, nada contra o meu irmão, os heteus e os amorreus, tinha que expulsar tudo dali, né? Tinha que fazer uma circuncisão geral, porque a primeira leva de jovens que havia saído do Egito já havia morrido no deserto. Precisava gerar alimentos com frutos da nova terra, Canaã. Ele tinha bastante trabalho, era um momento árduo, difícil, não é? E é interessante que o capítulo 12 de Josué fala de 31 reinos conquistados pela liderança de Josué. Irmão, esse camarada trabalhou muito, ele não parava. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu estava conversando com o irmão Quaresma.
hoje à tarde, antes de terminar de falar de Josué, eu vou dizer uma coisa para você. Irmãos, se hoje você vai comprar uma casa, você olha assim, e sabe o que chama a atenção? A qualidade do acabamento, não é? Você vai lá e vê paredes com texturas lindas, você olha o chão, ele tem aqueles porcelanatos líquidos maravilhosos, você olha a fachada da casa, ela está linda, mas quem entende da coisa vai perguntar qual era a medida dos ferros que foram feitos os alicerces, a profundidade desses alicerces, a qualidade do cimento que foi usada. Por quê? Porque a pessoa que conhece sabe o que é importante. Eu estou falando de Josué aqui, irmãos. Josué é líder fantástico, mas por trás de Josué existia um grupo ali também, o alicerce, para que ele pudesse fazer tudo isso também. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, o importante é que o especialista sabe o que é valioso. O especialista. Às vezes a gente olha, né, pastores pregando, grupo de teatro, você olha, mas você sabe uma coisa que ninguém vê? O grupo de irmãos intercedendo para que a igreja seja forte, seja corajosa, para que os líderes sejam sustentados. Existem alicerces que ninguém vê, só uma pessoa. Às vezes você fala assim: mãe, o que você faz na igreja? A mãe fala assim: filho, eu oro. Mas você só faz isso? Irmão, como só faz isso? É alicerce. Eu vou dizer uma coisa para você, entre nós aqui, que ninguém nos escute. Quando eu e você estivermos na glória, você vai ver a importância de pessoas que travaram batalhas da oração. Às vezes você fala assim: Deus, e tem gente que fala assim: olha, eu tive sorte de encontrar o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto você está lutando com Deus, existem joelhos dobrados no mundo inteiro por vidas como a sua. Existem joelhos dobrados no mundo inteiro. Existem joelhos dobrados aqui. Nós estamos passando todos esses dias aqui, todos os dias de oração, todos os dias oração, 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 oração em favor da família. Existem pessoas. Eu vou dizer uma coisa: se a fachada é bonita, você não viu o alicerce ainda. Você não viu o alicerce. Então, eu estou falando de Josué, mas Deus colocou por trás dele pessoas fenomenais, para que tudo pudesse acontecer de acordo com a sua vontade. Agora, o mais importante de Josué é que ele era o líder, e ele precisava obedecer à ordem do seu mestre. E é interessante que eu olho Josué, e ele conquista tantas coisas, né? Você vê a prosperidade, a conquista em nome do Senhor. No capítulo 24, ele faz uma revisão da história e mostra a declaração de fé de Josué. Israel viveu em paz, em tranquilidade, ainda alguns anos depois da morte do seu grande líder e general Josué. Josué foi um conquistador, um homem escolhido, ungido, comissionado, um líder revestido de autoridade humana e espiritual diante do seu povo. Josué foi alguém que aprendeu a conquistar, que aprendeu a conquistar através da obediência àquele que tem poder. Então, a partir da experiência deste homem, o que você precisa para aprender a conquistar? O legado da conquista. Pastor, é uma receitinha de bolo? Não existe receitinha de bolo aqui, não. Não é receitinha de bolo. Mas alguns conselhos, porque existem coisas que estão na tua frente, que talvez você ache assim, não são grandes como a de Josué. Lembra que eu falei? Irmão, não importa o tamanho do meu inimigo, o que importa é a confiança que eu tenho em Deus.
Lembra que nós falamos ontem? Davi, quando foi enfrentar Golias, ele disse assim: Deus me livrou de ursos, Deus me livrou do leão, não vai me livrar deste homem também? Olha a segurança que ele diz: não importa se eu vou lutar com ursos, leões ou com poderosos guerreiros, o que importa é aquele que me protege, o que importa é aquele que eu confio, o que importa é aquele que me dá direção. E assim somos nós também. Sabe, irmãos, nós temos o mau costume de declarar o que é grande e o que é pequeno na nossa vida. Irmão, todo crente, ele tem que passar por uma ideologia muito clara. Não importa o que é grande e o que é pequeno, Deus é grande. Deus é maior. Então, nós conseguimos andar de forma diferente. Nós temos que parar, irmãos, de colocar rótulos nas coisas que nós vamos enfrentar. Ah, eu vou ter que enfrentar um grande problema, como se o do outro fosse menor. Não, agora eu vou me preparar mais, porque meu desafio é menor. Como se os outros desafios não precisassem de oração. Irmãos, o que muda na nossa vida não é a qualidade do nosso inimigo não importa. Não importa. A qualidade de Deus nós já conhecemos. A Bíblia diz que Ele é todo poderoso. A qualidade de Deus eu conheço. A qualidade do inimigo não importa. Agora, qual é a qualidade da minha fé? Pastor, como assim? Eu explico. Imagine você, irmão, que você recebe, né, você comprou uma caixa d'água, coisa de Deus. Sabe aquela caixa d'água nova, que fecha, e aí vem a água pura, vem a água pura ali, enche a tua caixa d'água. E aí você vai usar a água para regar sua plantação é enorme. Você tem água, você tem a plantação, você não sabe quanta água necessariamente, mas você sabe que tem água e a água é boa. Aí você vai regar, só tem um problema: encanamento ruim. Você não comprou tubos de conexões Tigre, seja lá como é que foi isso daí, né? E aí não chega. A água é boa, a caixa é poderosa, você tem todo um problema, é o meio. Então, princípio, eu já sei o poder do meu Deus, segura essa, eu já sei o poder do meu Deus, eu não sei o poder do meu inimigo, eu nem preciso saber, eu só preciso canalizar esse poder em direção a seja lá quem for, porque poder ele tem. Poder ele tem. Então não me importa a qualidade do meu inimigo, eu sei a qualidade do meu Deus, eu só preciso melhorar a qualidade da minha fé. A Bíblia diz assim, não é? Para nós orarmos para aumentar a nossa fé. Compreende? Deus é poderoso. Irmão, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, que fez rotação, translação, oxigênio, camada de ozônio, tudo, é o mesmo Deus que opera sobre qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então, guarde isso. Este homem, ele tem uma maneira de conquistar. E para conquistar acerca daquilo que José, acerca do legado que José deixa, a primeira coisa que ele diz é: esteja sensível à voz de Deus. Ele precisava entender o que Deus estava dizendo. Ele precisava ter a sua mente clara. Era importante ouvir o que Deus tem a dizer. Não é? Irmãos, hoje o mundo dá um monte de direção para nós. Um monte de direção. Você ouve um monte de conselhos. Irmão, existe uma tendência a você ouvir o que o Google tem a dizer. E o Google fala mesmo. E fala muito Google. E fala muita coisa errada também. Muita coisa errada. Você ouve amigos, você ouve o Google, você ouve vizinhos, você ouve o que a televisão tem a dizer. Mas o segredo para conquistar está
em ficar sensível à voz de Deus. Verso 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Ele precisava entender que ali era a fonte para conquistar. Você olha para você e diz assim: eu tenho limitações, pastor. Você olha assim: eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não sei andar para um lado, eu não sei andar para o outro, eu não sei fazer nada. Até quando você vai ouvir a tua mente? Até quando você vai gastar tempo ouvindo a tua própria voz? Esteja atento ao que o Senhor está falando. Diante dos desafios da vida, por vezes nós queremos encontrar um caminho sem Deus, sem ouvir a voz de Deus. Por vezes nós queremos achar as soluções dentro de nós mesmos. Aí procura um livro de autoajuda. Procura um livro cheio de frases bonitas para você tentar erguer a sua moral, para tentar ficar feliz. Agora, quem ouve a voz de Deus sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem ouve a voz de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Quem ouve a voz de Deus, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quem ouve a voz de Deus, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Quem ouve a voz de Deus, eu estou dizendo para ouvir o que Deus tem a dizer, é Ele. Jeremias 33:13, olha o que diz a palavra de Deus: e esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez a terra e tornou habitável e duradoura, conhecido em todos os lugares como eterno. Clamem a mim, e eu responder-te-ei, direi coisas extraordinárias que nenhum de vocês imagina. Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está na hora de ouvir Deus, de parar do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu preciso estar sensível. Deus vai me dar instrução, Deus vai me falar o que eu tenho que fazer. E é engraçado que Josué, ele ouve a voz de Deus, e Deus começa a lembrar ele das promessas que tem. Das promessas. Deus começa a mostrar para ele o que ele tem que fazer. Deus fala como tem que estar o seu espírito. Ele diz: seja forte e corajoso. Aí ele dá uma direção: não desvie da palavra que eu dei ao meu servo Moisés, nem para a esquerda, nem para a direita, para que você vá bem. Eu te dou a terra que prometi aos teus antepassados. Revela a promessa. Precisa estar atento à voz de Deus. Precisa estar atento à voz de Deus. Então, primeiro passo de um conquistador, legado. Eu tenho que tomar cuidado para não entrar em luta que Deus não quer que eu entre. Não é? Tem que tomar cuidado. Às vezes você está ali, né? Aí fala assim: Deus, eu estou vendo um desafio e eu vou cair. Cuidado, eu vi, acho que o Jerry colocou esses dias. Para de regar a planta que Deus não plantou. Cuidado, meu irmão. Você não ouve Deus, ouve os teus pensamentos, entra numa escalada e você vai numa escalada sem Deus. Ainda diz que Deus disse. Temos que tomar muito cuidado mesmo. Para quê? Para que a gente não venha quebrar a harmonia. Esteja atento à voz de Deus. Se Deus disse não, não. Se Deus disse sim, vá de cabeça. Se Deus disse não, mas eu quero muito. Pastor, eu vou dizer uma coisa, hein? A gente ouve muito isso. Pastor, eu quero fazer o que está no meu coração. Palavra de Deus para você: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é corrupto. Vamos trocar? Faz como eu.
Uma oração que eu fiz para Deus há muito tempo. Deus, eu entrego os desejos do meu coração no teu altar. Em troca, me revela os caminhos do teu. Faça isso. Faça isso. Segunda coisa para ser um conquistador como Josué: liberte-se do passado. Siga na frente. Adiante. Eu já tinha dito isso, mas olha, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Segura essa, irmão. Olha só, Moisés está morto. Moisés está morto. Irmão, já imaginou a sensação que você tem? Eu vou te mostrar a sensação. Não é? Na minha época, nós tínhamos um corredor, você não conhece, não é do seu tempo, chamado Ayrton Senna da Silva. Não sei se você conhece. Fazia muito crente faltar na IBD de domingo, né? Tinha os crentes que largavam a IBD de domingo. Foi. Quando morreu, nós, depois que o Senna morreu, nós só tinha Rubens Barrichello depois. Meu irmão. Ou Felipe Massa, né? O nosso grande corredor do povo brasileiro, que achava aquele grande corredor, morreu. Você acha que eles também não tinham a mesma perspectiva? Nós tínhamos Moisés. Quem que era Moisés? Vamos pegar o currículo de Moisés. O currículo dele é desafiar o império egípcio inteiro. Inteiro. Se colocar diante de Faraó. Abrir o mar vermelho. Claro que não foi ele. Estou mostrando o que Deus fez através da vida dele. Olha o currículo deste homem. Mas ele não está mais entre nós. O homem que desafiou o Faraó, o homem que se colocou, o homem que ficava com as mãos erguidas, agora não está mais aqui. Agora nós temos Josué. Liberte-se das coisas do passado, porque homens passam, a glória de Deus permanece para sempre. Homens passam, a glória do Senhor permanece para sempre. Liberte-se do passado. O grande Moisés morreu. E agora vocês têm que ter o coração com gratidão, com inspiração, confiantes no Senhor. A história de Moisés agora passou. É apenas história. Passado não volta mais. Ele tem que ficar no passado. Agora Josué precisava levar o povo a atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Ah, mas antigamente eu era forte. Agora estou mais forte ainda. Ah, mas antigamente eu tinha guerreiros. Agora eu continuo tendo Deus. O amanhã vai passar. O amanhã passou. O hoje vai passar. O que importa é que Deus continua sendo o mesmo. O Deus que opera em nossas vidas não é nós que operamos na obra de Deus. É o Deus que opera através das nossas vidas. Pastor, tinha na nossa igreja uma irmã de oração, levantou outra. Aquela irmã passou e cumpriu seu propósito. Louvado seja Deus. Sua coroa já está guardada, seu galardão já está guardado. Começa o teu agora. Não, mas não dá mais. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu disse isso, e volto a dizer: para o mundo, a morte é um ponto final.
para nós é uma vírgula. A história continua. Eu vou dizer uma coisa, se você tiver âncoras com o seu passado, muitas delas, você vai sempre achar que é culpado, sempre vai carregar peso de culpado, sempre vai carregar peso do pecado, sempre vai achar, o meu passado me condena. Eu quero dizer o seguinte, irmão, o teu passado não te condena, o teu Jesus te justifica. É o teu Jesus. Pastor, não quer saber o que aconteceu comigo no passado? Eu quero saber quem você é hoje. Porque nós estamos construindo uma história agora. Nós estamos construindo uma história agora. É agora nós temos que passar o Jordão. Nós, eu, você, nós temos. A história é boa para fortalecer a nossa fé, mas não para determinar o nosso futuro. Quem determina o nosso futuro é o Senhor dos Exércitos. Não importa quão glorioso e bom tenha sido o teu passado, o melhor tempo da sua vida é agora. Por quê? Porque você é resultado do seu passado. Você é um fruto. O melhor é agora. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você nunca será capaz de conquistar qualquer coisa pelo poder do Senhor, se não se libertar do poder do teu passado. As duas coisas têm poder, sabia? Pastor, meu passado tem poder? Tem poder. Tem poder. Sabe por quê? Porque é um poder que você dá. Ele não tem um poder em si mesmo, mas é um poder que você dá. Você falhou no passado, falhou como pai, falhou como mãe, falhou como filho, e aí você põe na tua cabeça que você é um fracassado para sempre, não tem outra oportunidade. Sabe, queridos, o pensamento de um conquistador é diferente. As coisas que eu fiz no passado me deram lições para construir pontes seguras. Se as minhas pontes caíram no passado, as minhas pontes do presente não cairão. Nós temos que aprender a sermos conquistadores como Josué foi. É um legado. Eu não consigo perdoar, eu carrego uma coisa, em nome de Jesus consegue. Mas eu não consigo amar uma pessoa, porque em nome de Jesus consegue. Você sabe por quê? Porque o Senhor da tua vida não é o passado. O Senhor da tua vida está em todos os tempos. É o Senhor de todos os tempos. Tanto do passado, como do presente, como do futuro. O Senhor da tua vida é um Deus vivo. Para ser um conquistador, como foi Josué, nós já estamos terminando. Entenda o valor do esforço. Entenda o valor do ânimo. E a Bíblia diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. É interessante, irmãos, que Deus, Ele repartiu 3 vezes a ordem, repetiu 3 vezes a ordem, que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo. Sem estas duas virtudes, José não conseguiria conquistar aquilo que estava diante de você. Ninguém conquista grandes forças sem esforço e sem bom ânimo. Eu vou dizer uma coisa para você. Portanto, seja valente, lute,
Seja otimista, confie em Deus, em suas promessas, Ele está contigo. Faça a tua parte, tenha bom ânimo, não esmoreça, não desanime, levanta-te, enxuga as lágrimas. Você nunca está sozinho no meio da luta. Nunca. Para ter um pensamento, o versículo 5, pensamento conquistador, o versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Irmão, como eu paro com uma palavra dessa sobre a minha vida? Como eu paro com uma palavra dessa diante de mim? Porque Deus libera a mim, libera a você, a você. Pastor, mas minha família parou. Você não para. Pastor, meus amigos pararam. Você não para. Você não para. Existe uma escolha. Eu vou dizer para você. Eu conversava com o irmão hoje também sobre isso. Nós temos a tendência a sempre levarmos as pessoas a desistir. Sempre uma palavra ruim. Você não vai conseguir, é muito difícil. Não vai conseguir atravessar, não vai conseguir fazer isso. Você não tem capacidade. E sempre lançamos uma palavra de desânimo, né? Hoje a Marlete pregou aqui e ela dizia isso. Você já viu quando alguém fala assim: nossa, você é igual ao seu pai? Nunca é pro bem. Você já percebeu isso? Ninguém fala assim: puxa, tu é igual ao teu pai. Ele sempre foi um cara joia. Não, sempre é. Olha, não, você é igualzinho ao teu pai. É descredenciando você. Nunca é enaltecendo. Vai pegar os defeitos do teu pai e vai achar em você. Vai pegar os defeitos da tua mãe. Nossa, você é igual a tua mãe. Você percebe que nunca é pro bem? Né? Ninguém fala assim: puxa, você tem a garra da tua mãe, a força da tua mãe, você tem a perseverança da tua mãe. A nossa natureza pecaminosa nos leva sempre a procurar defeitos e a colocar as pessoas para baixo. Seja uma pessoa diferente no mundo em que todo mundo coloca as pessoas para baixo. Erga as pessoas. A Bíblia diz: considere as pessoas superiores a você, ame elas. Irmão, todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm virtudes. Descubra o que você vai valorizar nas pessoas que estão ao seu lado. Eu vou dizer para você uma coisa: não importa quanto defeito você tenha, Deus está com você. A maior virtude de todas. E para encerrar, tem a palavra de Deus como o único fundamento da tua vida. A Bíblia diz no verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, para meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmão, segura essa. O próprio Deus está dando uma direção claríssima. Medita na palavra, olha para ela, cuidado com as pessoas. Não é, o segredo é a palavra de Deus. Irmão, o segredo não é você ser muito bom em algo. O segredo não é você ter uma cunha em algum lugar. O segredo não é você ser indicado por alguém. O segredo é ter a palavra de Deus no coração, cumprir ela fielmente. Deus vai abençoar você. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus está vinculando o sucesso, preste atenção no que eu vou falar e eu não vou repetir. Deus está vinculando o sucesso de Josué ao cumprimento das Escrituras.
Tenha a palavra de Deus como seu único fundamento. Lucas 6, 48 e 49, para encerrar, é a mensagem de domingo. E é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre o chão, ou sobre a areia, sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Se a sua vida está construída sobre religiosidade, moda, corrupção, medo, materialismo, ganância, idolatria, feitiçaria, ceticismo, inveja, poder, fama, dinheiro, riqueza, mentira, falsidade ou vida dupla, lamento informar, seu destino é o fracasso. O resultado disso é o fracasso e não a conquista. Essas bases, elas são ilusórias. Preste atenção. Estas bases são ilusórias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estas bases são ilusórias. São ilusórias. Na hora da tormenta, elas desabam e revelam sua fragilidade. Vou contar uma história rápida aqui para os irmãos. Eu lembro uma vez um irmão muito bem sucedido, amigo, e eu vou falar, e eu sei que ele vai escutar no YouTube, e eu sei que ele vai saber que é ele, e eu tenho uma coisa para dizer, é você mesmo, meu irmão, que eu estou falando. A gente estava lá, um rapaz bem sucedido, e nós estávamos conversando, e ele falando, mas a base da fé dele era as conquistas deles, porque ele conquistou muitas coisas. Ficou um homem bem sucedido, né? Aí eu lembro que nós fomos num determinado lugar, olha o que aconteceu, que coisa linda. Irmão, eu estava pagando um negócio que eu tinha comprado e ele ficou ali. E não é que ficou uma pessoa endemoniada do lado dele? Irmão, foi um tumulto naquele restaurante. E ficou lá, e ele ficou aqui, irmão. Ele deu uns 5 minutos, começou a procurar um lugar para se esconder. Mas cadê aquela força toda? Cadê aquele irmão que tinha dinheiro? Cadê aquele irmão que tinha todo... E agora? E aí todo mundo começou a sair correndo. Sabe o que ele fez? Saiu correndo também. E todo mundo saía, aquele cara começou a se debater. E aí eu estava lá no fundo do coisa, eu falei assim... Ora, invoca o nome do Senhor. Ele olhava assim, olhava o bicho. Por quê? Sua base era fraca. Ele não confiava em Deus. Senhor, Jesus não era o Senhor da sua vida. Pernas para quem te quer. Não conseguia, nem eu não conseguia chegar e via todo mundo, aquele homem se batendo. Aí chegou o rapaz que da Copa. Eu não sei falar, irmãos. Eu ia falar da cozinha, da Copa, um crente. Ele chegou lá, encostou bem perto, repreendeu aquilo, acabou na hora. E eu olhando lá de longe, e aquele homem desapavorado, e de repente acabou, acalmou. Ele pediu, olha, pode voltar para o seu lugar, aconteceu um evento aqui. Ele leva aquele homem, aí eu falei, vai com ele, vai com ele. E ele, sai dessa, sai dessa, chupa cabra, coisa do cão. Né? E aí, meu irmão, aí eu fui lá com o rapaz, e o rapaz na hora estava ensinando que ele precisava aceitar Jesus para que aquilo não acontecesse na sua vida, para que ele pudesse ter vida eterna, porque o plano, começou a falar do plano de salvação. E aí eu encostei perto daquele cara, e aí, o que aconteceu? Eu fiquei com o maior medão aí. Medo do quê? Não, o pastor não viu? Coisa feia. Eu falei, não, eu sei, feio você também é. E aí? Por que você não invocou o nome do Senhor dos Exércitos? Irmão, quando você é baseado em fama, dinheiro, avareza, quando você constrói o seu cristianismo numa base muito frágil,
A hora que a coisa aperta, você descobre quem você é. Você descobre quem você é. Tem a palavra de Deus como único fundamento. Aquele que escuta, que ouve as minhas palavras e a pratica, tem bases sólidas. Seja um conquistador. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Cuidado com o passado. Liberte-se do passado. Viva, né, os propósitos de Deus. Entenda o valor do esforço, do ânimo. E tenha a palavra de Deus como firme fundamento da sua vida. Não temas, que o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, adorado seja teu nome pelo legado de Josué, que nos revela, ó Deus eterno, como nos posicionarmos diante das coisas que estão sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu infindo amor. Obrigado, Deus eterno, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus querido, pela tua palavra. Que a tua palavra enche os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria que você unisse os bancos agora, dando as mãos. Eu queria chamar a Aninha para me ajudar. Eu estava falando, vamos dar as mãos, vamos unir os bancos. Eu não sei se a gente tem meu amado irmão aí, mas eu queria encerrar. Vamos unir os bancos? Vamos unir todos os bancos? Isso! Aí, unimos os bancos. Há um cântico para encerrar esse culto, que ele diz assim: meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Caminhemos lado a lado, sabemos que não somos iguais, mas eu posso entender você porque temos o mesmo Pai. A mensagem aqui foi sobre conquista, é verdade. Mas sabe uma coisa que eu e você precisamos aprender? A nos alegrar com as conquistas de nossos irmãos. Que nunca haja em nós o desejo de ver um irmão perder ou não ser bem-aventurado. Que possamos aprender que também podemos ser alicerces, estarmos ali na oração, porque em nome de Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Vamos adorar o Senhor. Amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. Meu amado irmão, louvamos ao Senhor. Meu amado irmão, como é doce a comunhão que eu tenho com você. Foi Jesus quem nos uniu e esta união é baseada no amor de Deus. E eis a razão deste amor não ser explicado, mas fundamentado em Cristo Jesus. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso entender você. Caminhemos lado a lado, sabendo que não somos iguais, mas eu posso lhe entender, porque temos o mesmo Pai.
obrigado, Jesus, porque temos o Senhor como Pai. Leva-nos em segurança para os nossos lares, e que o amor do Senhor, a graça incomparável de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e consolação do Espírito esteja com toda a igreja, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.